E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui do Quem Podcast, toda quinta-feira, 11 da noite na TVC e no canal do blog no YouTube. Então, por isso eu já peço para você deixar seu like, sua curtida, seu comentário, compartilhar, porque toda semana é sempre uma personalidade da mídia e do esporte cearense. E hoje, um dos poucos que conseguiram chegar lá em cima. Antero Neto, rapaz, que honra, rapaz, amigo. E a honra, amigo? Eu aqui, Tigo, amigo, que é isso? Nem brinque com isso, rapaz. Não brinque. Tudo em paz, tudo amigo. bom. Você, rapaz, você voltou agora, não. Preciso que você fale, né? Como foi essa experiência, rapaz, espetacular. Eu tô devendo, inclusive, a vinda aqui. Isso, exatamente. Preparei uma boa roupa, porque grandes personalidades passaram por aqui. Inclusive seu irmão. Para mim, não, aí já foi o nível mais baixo, né? Mas é uma honra muito grande estar aqui conversando contigo, Kempão, porque é da nossa amizade, né? De tudo que a gente já passou. E são 50 minutos, né? Uma hora. Uma hora. Vamos falar. Mas por qualquer coisa virou 1h30, porque a gente conversa bastante, viu? Demais, a gente conversa muito, mas quero dizer que é muito bom estar aqui contigo. Prazer muito grande mesmo. Estava devendo essa passada por aqui. E bora conversar. E realmente... Fala, como é que foi lá? Fala, por favor, queria que você me dissesse essa experiência. Foi muito bom, né? Acabei de retornar de um período de 15 dias, né? Um período olímpico. Assim, pelo segundo ciclo, eu, com muita alegria também, fui convocado para estar lá junto com o Grupo Globo, né? Diferente dos últimos Jogos Olímpicos, nesse eu não fiquei na cobertura dos Jogos Olímpicos, eu fiquei na cobertura do futebol, porque o futebol não para, né? Então a equipe acaba sendo dividida. E foi muito bom porque na anterior de Tóquio, eu fiquei envolvido no mundo olímpico, aí aumentei minha cartela de esportes transmitidos, e esse agora do futebol, que é muito do nosso. E foi uma experiência, mais uma vez, sensacional, muito boa, né? Em que a gente sai da nossa zona de conforto, aquele momento de sair da zona de conforto, de se aprofundar em outros clubes que normalmente a gente não está acompanhando tão de perto. Mas foi uma experiência muito, muito bacana, muito valiosa. E a recepção lá? Você reencontrou vários amigos, né? Porque eu imagino lá, quando você estava lá no estúdio, lá, né, narrando alguns jogos, inclusive você narrou um jogo do Ceará, né? Narrei um jogo do Ceará. Isso foi, eu acho que muito bom. Então você deve ter botado sem pena lá neles, né? Não, foi muito legal, porque assim, muita gente ainda, da época que eu morei lá, que eu trabalhei lá, para quem não sabe, né, eu trabalhei lá, morei lá. E muita gente lá da parte interna, sabe? E eu gosto muito de estar junto com essa turma, porque é essa turma que está aqui que faz televisão, né? Que faz as coisas, a gente vem só complementar. Mas tem um montão de gente, né, que faz o trabalho acontecer para valer mesmo, assim, o trabalho ficar bem feito. E aí reencontrei essa galera, reencontrei essa turma, reencontrei o pessoal do ar, em que eu conversava pelo WhatsApp, mas fazia muito tempo que eu não via pessoalmente. Fazia o quê? Mais de 4 anos brincando, mais. Eu acho que em Tóquio eu não encontrei o Lédio, por exemplo. Né? Não fazia mais de 4 anos que eu não encontrava o Lédio pessoalmente. A gente conversa pelo WhatsApp, troca uma ideia pelo WhatsApp e reencontrei pessoalmente. Tive a oportunidade de conhecer novas pessoas que eu não estava lá e que chegaram depois da minha saída. E aí casou, por exemplo, que a Globo meio que monta um QG, né? Então fica um hotel. E fica, claro, o hotel aberto para turistas, mas fica todo mundo que está envolvido na cobertura lá. E é uma troca muito interessante, assim, é uma oportunidade de, primeiro, você ver ídolos e ter a chance de tomar um café ao lado do César Cielo, sabe? Que do Popó, porque assim, você desce para o café da manhã, aquela turma todo que mundo estava lá. Estavam no mesmo hotel. Quem não mora no Rio? Cielo, Popó, a Hortência, Arthur Zanetti... Né? A Fabiana Murer, quem mais era que estava? A Natália do vôlei. E assim vai, né? Assim, os esportes vão acabando, outros vão chegando. Marilson da maratona estava lá também. E os amigos da imprensa, sim, né? O pessoal de São Paulo estava todo lá. Milton, né? Paulo Andrade, Odinei, os narradores que residem em São Paulo, mas que passaram também esse período no Rio por essa cobertura. Então você acaba tendo um network, como dizem, né? Mas na verdade é uma resenha, cara. E aí a gente tinha a nossa comunidade nordestina, que tinha os meninos do Recife, Thiago Medeiros, que a gente se encontrava muito, o Rembrandt Júnior também, o pessoal de Belo Horizonte também, de BH. Então acaba tendo um reencontro, né? Acaba sendo quase uma colônia de férias, né? Caraca, mas com ritmo de trabalho muito intenso, mas tendo essa possibilidade nas horas vagas, né, do café da manhã, num jantar, de conversar com essa galera. Pô, mas Antero, você falou aí, foram quantos jogos em 15 dias? Foram... eu cheguei na sexta, né, à noite, aí não conta, mas da minha chegada na minha partida foram 15 dias, foram 11 jogos. 11 jogos em 15 11 jogos. Nossa, já tinha feito uma maratona dessa? Que são, e detalhe, num né? curto espaço assim, não. Nossa, e
assim, são jogos de uma responsabilidade imensa, né? Teve. Pô, você narrou jogos do Ceará aqui para a torcida do Ceará, Sim. jogos do Corinthians, Botafogo. Nossa, você narrou todo Jogos tipo. exclusivos, assim, eu tive uma escala muito boa, né? Tive muita sorte na escala, o pessoal foi muito generoso comigo. E jogos com pré-longo, né? Com aquecimento, né? Que o pré-jogo é o aquecimento longo. O aquecimento do jogo Inter e Atlético Paranaense, que foi o último, foi no domingo, eu voltei na segunda, foi 1h15. Nossa. Então, 1h15 em televisão é muita coisa, né? E aí, como é o preparo, amigo, para isso? Assim, eu imagino por quê? Até porque, né? Só pra gente recapitular. Você estava aqui de boa, né? Narrando. De boa. Jogada, primeiro, Sim. segundo tempo, narrando os jogos de Ceará e Fortaleza Rui e tal. Bezerra. Porra, para André Almeida, os causos dele, Ave Maria, 6 horas Sim, e tal. sim. Aí você vai assim, é óbvio que você se prepara, eu acho que quando você vai o jogo do Fortaleza, jogo do Ceará, você estuda também os adversários, mas é uma mudança muito grande, né? Muito grande. Aí eu queria que você me dissesse como foi Kempis, isso. não estava programado. Ainda não. Vixe, não estava programado. Foi tipo assim, a gente acertou num dia, eu viajei no outro. A gente acertou no sentido assim, não é nem questão financeira, mas liberação, né? Porque, claro, eu estava trabalhando, né? Então, eu tinha o expediente a cumprir e cumpri o expediente por lá, né? Eu vi, você apresentava a camisa do jogado ali no cantinho. Compondo um cenário ali no quarto do hotel, porque a gente tem as obrigações aqui também. Então, graças à tecnologia, né? Você apresenta um programa de qualquer lugar. Então, quando eu não estava narrando, chocava o horário, eu apresentava o programa do quarto do hotel, internet e tal, estava tudo certo. Mas assim, foi de última hora porque no último ciclo eu fui, né? Só que nesse ciclo já tinham me falado, Natero, valeu demais, tal, mas a gente vai levar o Rembrandt, porque acabou de sair, uma questão de gratidão. Eu falei, super, é o Rembrandt, tal, e eu já tive minha chance, então coloquei no currículo lá Jogos Olímpicos. E a história do porquê eu fui para Tóquio que é muito sensacional. Mas nessa, e aí não... E assim, estava tranquilo, até que quando eles colocaram na ponta, é um volume de transmissão absurda com os Jogos Olímpicos, né? Absurdo. E aí, quando eles colocaram na tabela, falou, cara, a escala não vai fechar. Vai ter gente que vai precisar narrar 2 jogos no dia, e aí já é muito, compromete muito, tal, precisamos de mais uma pessoa. E aí eles me ligaram e, poxa, falei, vamos conversar. E ainda bem que a gente tem aqui uma relação muito boa, a direção da casa aqui da Versmares, na maior tranquilidade, super, super tranquila. E foi arrumar a mala para 15 dias. Assim, na quinta de manhã eu viajei na sexta-feira de tarde. E como foi a preparação lá, Antero? Esse negócio dos jogos, né? Como eu disse, você acaba se preparando aqui para os Jogos Fortaleza. Será? Você narrou Botafogo e Atlético. Pô, você narrou Corinthians e Grêmio. Narrou grandes jogos. Corinthians e Grêmio, Botafogo e Bahia, Bahia e Botafogo. Ceará e América Mineiro, outros jogos de Série B também, teve Vila Nova e Paysandu. Esses, entre aspas, né, de equipes que não estão muito no radar da gente, para mim são mais difíceis, né? Você transmitir um Vila Nova e Paysandu, porque é o seguinte, são equipes que não são nacionais, assim, tem muita torcida, mas eles não têm uma abrangência de Corinthians. Total. Pela abrangência do Corinthians, toda hora que a gente abre a rede social, que a gente abre no site, a gente tá vendo notícia ali do Corinthians, a gente meio que fica por dentro. Mas Vila Nova, Paysandu, não. Mas mesmo que elas não sejam equipes nacionais, digamos assim, mas de grande torcida, né? A torcida do Paysandu, ela é apaixonada. Então, você tem uma responsabilidade muito grande para aquela torcida. E aí, Kempon, não tem segredo, cara. É muito estudo. É muito estudo mesmo, assim, de você se debruçar. O Rio de Janeiro é tentador para você passear, para você ir para a praia, né? É muito tentador. Mas eu acordava, tomava o café, resenhava com a turma, subia... E vamos embora ler, vamos estudar. E eu tenho uma coisa que eu faço muito assim. Eu fui narrar um jogo no sábado do Sport e Ponte Preta. Eu cheguei na sexta-noite, fui narrar esse jogo no sábado de tarde. E aí eu entro em contato com a turma da imprensa de lá. Né? E aí eu falei com o Cabral. Mandei um WhatsApp para ele. Cabral, cara, tinha acabado de ter a troca. O Mariano Souza tinha sido demitido e o Guto Ferreira estava contratado. Era para ser demitido mesmo, porque é o seguinte... A numerologia, que eu digo numerologia, a gente busca isso no site, quantos jogos, raio-x, isso é tranquilo. Eu meio que divido, Kempis, assim, em 3, 4 partes os meus estudos. A numerologia, que aí eu anoto, porque não necessariamente eu vou usar aquela. O factual, né, que do jornalismo é o que está acontecendo, notícias, tal. O perfil de cada jogador, e aí eu vou procurar, eu leio o perfil de todo jogador. E aí tem jogador que tem uma curiosidade a mais. Teve uma
que eu não sabia. Por exemplo, eu estava estudando Internacional e Atlético Paranaense e fui ver o Ener Valencia. Aham. Aí tinha lá, Ener Valencia, fui procurar, Ener Valencia é o jogador equatoriano com mais gols em Copas. Aí eu falei, mas o Equador é um país que não tem tanta tradição, então vai ser fácil para o Ener Valencia. Ele tem 6 gols em Copas. Mas ele tem mais gols em Copas do que o Zidane, do que o Zico. Se eu não me engano, do que Beckenbauer. Então, assim, o país, isso aqui é um dado legal. E aí, aí eu guardo essa informação, porque o Ener Valencia no Inter ainda está numa draga, não conseguia fazer gols, aquele negócio todo. Se houver necessidade, eu tenho essa informação guardada aqui. Então, eu vou para os números, para o factual, para os jogadores e a questão do sentimento, que só o cara que está lá sabe. Cara, a torcida está meio assim, o torcedor concorda com a demissão do Sosso, gosta do Guto, como no caso do Sport. E não tem segredo, cara. E aí é se debruçar e é perder tempo mesmo, assim, de coisa de 3, 4 horas de estudo para lá, entendeu? Antes, obviamente, ainda tem todo o pré-jogo que você fala e, obviamente, narração exatamente. E tudo e pós-jogo. É um negócio... Eu começava lá, como eu te disse, assim, eu passei 15 dias no hotel, entendeu? Fui umas 2 vezes, levei roupa de exercício físico, mas fui 2 vezes dar uma carreirinha e falei, cara, daí eu ficava com o pensamento, eu estou perdendo tempo aqui, porque era exatamente isso. Como eu estava distante, tinha uma questão que eu estava meio sem ritmo de narração, né? E aí eu precisava cuidar mais da voz, eu não podia ficar doente, eu não podia perder a voz, eu tenho muitos problemas nas minhas cordas vocais. E como eu não estava acompanhando muito de perto, eu sabia que ia ter esse volume muito grande de transmissões, então eu precisava estar mais inteirado possível. Então, meu amigo, foi puxado, mas foi muito prazeroso, cara. Eu gosto muito de narrar, sabe? É um estudo muito prazeroso, eu gosto de me preparar. Você falou de narração, você prefere rádio ou TV? Mas que bela pergunta, Kempis. As duas têm os seus encantos. O rádio hoje tem muita internet, né? Você acaba ficando direto para a televisão, você tem que falar lá. Mas... O rádio me cansa mais o físico. A TV me cansa mais o mental. Porque, por mais que eu tenha tá no rádio, né? Você não para, mas aí você tem um trabalho de respiração que depois fica confortável. Muita gente diz, como é que tu aguenta? Assim, tem momentos que a gente descansa. Eu descanso a narração num comercial, que é quando eu diminuo a velocidade, ali é que eu puxo o fôlego mais uma vez, quando o comentarista fala. E na TV, você está sempre atento, porque assim, você imagina, você 1h30, 2 horas, vou arredondar, 2 horas de transmissão. São 2 horas você falando direto, e com aquele cuidado de não escorregar. No português, na informação, no ritmo, em meio a tudo isso. Fazer com, às vezes o jogo não está legal, mas fazer com que o jogo, não é mentir, mas é fazer com que aquele jogo que não está legal se torne um jogo atrativo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso com... Porque o jogo tem várias variantes, né? Claro. Ele tem emoção, ele tem drama, ele tem humor, ele tem, né? Assim, e a gente tem muito disso, né? O cearense tem muito. Demais. Então eu tento levar, embora eu não seja um cara tão engraçado, mas eu tento levar um pouquinho da leveza que a gente tem, do jeito que a gente leva a vida para as transmissões na televisão também. Mas a TV me encanta pelo fascínio da imagem e o rádio é pela paixão, o rádio pega pela emoção, pela paixão. O rádio é muito apaixonante, né? Então... O retorno demais, assim, dos fãs, você acha que é mais de quê? Do rádio ou da TV? Quempão é engraçado, cara. Primeiro que misturo muito com meu irmão, né? Inclusive, eu tava vindo pra cá, o cara passou, Jussier, né? Eu falei, exatamente. E eu sempre digo, meu amigo, o cara é careca e barbudo. Eu sei que tem a voz, pode parecer, alguns trejeitos, mas é incrível como as pessoas me confundem com ele. Mas Kempis é muito dividido, cara, é muito dividido. Hoje, porque assim, hoje a rádio lá é rádio e TV ao mesmo tempo, isso. Então... acaba mudando. A rádio hoje é uma televisão, a rádio hoje é um podcast, né? Exatamente. A gente está fazendo aqui o que a gente faz quase que todo dia, né? Que vocês fazem aqui também quando está na TVC, nos programas da TVC. Então, acho que não, daqui a pouco eu acho, assim, eu não tenho essa fórmula, se eu tivesse eu estava milionário, mas acho que não tem mais mídias, acho que tem comunicação, né? A forma como você se comunica. E aí acaba que as pessoas têm os dois lados. Você acha que o rádio perdeu com isso? O rádio raiz? Eu acho que ele ganhou. Você acha que ganhou? Eu acho que ele ganhou. Quando a gente começa a implantar, e você estava lá no nosso processo lá, quando a gente começa a implantar, a Verdinha era o AM. Isso. Né? Aquela rádio que passou 64 anos no AM, né?
E a gente ficou, puxa vida, mas vem cá, cara, se a gente começar a dar uma atenção aqui pro cara da rede social, do YouTube, será que esse cara que está aqui há tantos anos não vai ficar chateado? Ele não vai embora? E eu acho que não. Eu acho que passou a agregar... o cara que está lá no AM, hoje no FM, ele está lá porque ele gosta do rádio. Eu acho que o rádio ele tem se fortalecido por causa disso. E eu tenho visto um movimento que os programas hoje, sejam eles, especialmente das TVs fechadas, de esportes ou de jornalismo, são programas de rádio. Total, sem dúvida. Né? Se você pegar o Estúdio I, é um programa de rádio. Isso. Você não vê reportagens. Você debate, né? É um debate. Isso. É um microfone aberto. Isso. Chamam aqui, participam, dá opinião, traz um entrevistado. Os programas do Sport TV, o Redação, o Seleção Sport TV, você não vê reportagem, não tem aquela reportagem, aquela matéria tradicional. Então, virou rádio. Então, e eu acho que isso está muito misturado, né? As emissoras de rádio viraram TV. Posso dar o exemplo da nossa Verdinha, mas a Itatiaia, a Gaúcha, Jovem Pan, o slogan da Jovem Pan é uma rádio que virou TV. Isso. Né? Eu acho que isso fortaleceu o rádio. Claro que você acaba diluindo, mas eu acho que em termos diria até de prestígio, enfim, de relevância, eu acho que essa ida do rádio para outros meios, eu acho que ela é muito importante, pelo menos eu acho, né? Queria voltar. Volta. Eu vou falar mais era do início da sua carreira, mas antes você falou aí dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Como foi que você disse aí, rapaz? Foi um negócio. Eu queria que você falasse foi o seguinte, eu perdi meu pai nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016. Estava no meio dos Jogos Olímpicos, eu estava inclusive numa transmissão. E aí, claro que os Jogos Olímpicos, eles acabaram, né? Eles terminaram, foi no dia 11 de agosto. Uma quinta-feira, eu estava na Lagoa Rodrigo de Freitas, narrando o remo, e o programa olímpico começa com remo, depois vai para a canoagem, e vinha o Isaquias Queiroz, que estava despontando, então a expectativa muito grande, eu tinha expectativa de narrar, eu ia ficar lá o programa todo, e aí, poxa, ia ter Isaquias, ia pintar a medalha, aquela coisa toda, beleza. Meu pai acabou falecendo, e aí, claro, a Olimpíada acabou, né? Vim para cá, vim para o Ceará, passei uma semana, foi o período que acabou. Eu lembro que eu voltei para o Rio na cerimônia de encerramento. Passa-se o tempo, 2016, retorno para cá em 2017, e fico 17, 18, 19, 20... Agora eu sou ruim de tempo, eu não sei, porque assim, teve a pandemia e Tóquio adiou. Isso, foi para 21. Foi para 21. E eu não lembro se foi antes do adiamento, desculpa, ou se foi antes do adiamento. Eu acho que foi depois. Enfim, eu estava apresentando o programa em casa e um telefone com WhatsApp do Bruno Felberg. Bruno Felberg, ele não está mais na empresa, a questão de vida foi por morar fora nos Estados Unidos com a esposa. Ele disse assim, eu queria falar contigo. Eu falei, beleza, tô aqui no ar, depois eu te ligo. Beleza, eu liguei para ele. E ele falou assim, cara, a gente está fechando a nossa cobertura aqui dos Jogos Olímpicos, aqui de Tóquio. Eu digo que eu nunca mais vou esquecer do Felberg, assim, tem uma gratidão eterna. E, cara, a gente acha, assim, a gente conversei já com a Joana, já conversei com o Jorge Guilherme, né, com o pessoal, e a gente acha que você merece ter no seu currículo a transmissão dos Jogos Olímpicos. Você teve a cobertura interrompida, então a gente está te chamando para você concluir esse ciclo que ficou em aberto, isso 4 anos depois, Kempis. 4 anos depois. Espetacular. Né, assim, eu fico arrepiado e na hora assim eu fiquei emocionado. Eu falei, cara, Felberg, eu não sei nem o que é que eu digo para você, assim. Claro que eu vou. Eu ia, inclusive, assim, como as coisas se encaixam, eu estava de férias. Eu ia estar de férias, aqui da Verdes Mares, falei, cara, tiro minhas férias, vou estar de férias, mas vou. Mas você não vai viajar? Eu falei, mas vou. Né? Vou para o Rio de Janeiro. E vou fazer essa cobertura. E teve uma questão emocional muito forte, né? Porque realmente eu tive esse sentimento, essa sensação de fechamento de ciclo. Faltava isso. Eu tenho uma relação muito boa com os Jogos Olímpicos. E aí fechei o ciclo quando fui para lá e esse cara foi sensacional. Graças a ele e graças aos demais que aceitaram, que concordaram e tal. À época, essa diretoria não estava lá. Então ele explicou, olha, o Antero estava aqui e tal, aconteceu isso, ele foi interrompido, eu acho que é justo trazê-lo. E o cara lembrar 4 anos depois, e 4 anos depois, eu não tinha mais falado com ele, porque ele não era, assim, ele era da parte de eventos, mas estava mais na organização dos esportes olímpicos, morando em São Paulo, tinha saído do Rio, estava morando em São Paulo, e ele foi de uma sensibilidade, assim, de
E por isso que eu tenho uma gratidão aqui com ele eterna. Que história eterna. linda, que história Eterna. linda. Não sabia disso. Bacana mesmo, parabéns. Eu espero encontrar esse homem aí um dia aí. Rapaz. Não, eu tenho Felberg, Bruno Felberg. Espetacular, parabéns. Eu sou um cara muito sortudo, Kempão. Porra. Eu sou um cara, eu encontro pessoas que me ajudam muito, cara. Rapaz, mas a sorte é aliada da competência, amigo, isso sem dúvida alguma. Sem isso não tem a menor dúvida, não é à toa que você está onde você está por causa disso. Mas, Antero, mas quando você começou, você queria rádio ou TV? Porque você veio para cá, você veio lá pro Farias, como é que foi? Foi. Eu vim para cá em 2006. Faz tempo, né, cara? Rapaz, quase 20 anos, amigo. Faz 18. 18 anos que eu vim para cá. Faz 20 que eu comecei a narrar. Nossa. 20 anos. Comecei não, tô velho não, viu, pessoal? Porque comecei bem novinho. Eu vim para cá via... O Farias era o chefe da equipe de esporte da Verdinha. E a Verdinha tinha um volume, ela ainda tem, mas ele tinha um volume muito maior de transmissões, né? A Verdinha transmitia tudo, a gente transmitia tudo. E ele tinha 3 narradores. Era ele, o Bosco e o Irismar. E claro que nesse transmitir tudo, o Bosco e o Farias não iam transmitir tudo. Eles iam narrar Ceará, Fortaleza, Ferroviário e tal. E estava uma carga muito grande por Irismar, precisava de mais um narrador, o 4º narrador, né? Que isso é super normal nas equipes esportivas. Sim. Tem um principal, tem um segundo e tal, e o 4º narrador, precisava de um 4º narrador. E aí ele conta que já estava passando, ele, o Farias, conta que estava passando uma vez por Aracati, o rádio estava ligado, ele me ouviu, achou interessante. Ele ouviu onde? Você estava em qual rádio? Eu estava muito provavelmente na Sinal, ou na FM Canoa. Eu começo a minha carreira, assim, ainda de muito hobby, com 13 anos, na Vento Leste. Vento Leste, depois Rádio Cultura. Mas esporte? Esporte. Fazia o plantão. Fazia o áudio. Ah, era? Eu fazia o plantão. Eu ficava ouvindo a Rádio Nacional. Eu sei os sonzinhos da Nacional todos. Ficava ouvindo a Rádio Nacional e passando os resultados do Campeonato Brasileiro, enfim, do que estivesse acontecendo. E fazia o áudio. Né? Vinheta, tal, aquelas coisas. Fazia o áudio. Para as transmissões, depois eu passei um tempão fazendo áudio para o programa do meu pai. Que ele tinha um programa de variedades a partir de 5 horas da manhã. Então, eu digo que eu tenho um sono acumulado daquela época, porque era horrível. A gente morava em Majorlândia. Estou misturando aqui os assuntos. Mas a gente morava em Majorlândia, acordava 15 para as 4 da manhã, né, para chegar 4h30 na emissora, ligar os equipamentos, que a rádio, né, não passava a madrugada toda funcionando, para 5 horas da manhã colocar o programa no ar. E aí eu começo a narrar, tal, e o Farias conta essa história. E uma vez o Irismar estava no PV e a gente tinha muito esse hábito, porque não tinha tanta transmissão de TV. E a gente vinha do interior para cá transmitir jogos. Então, a gente pegava um carro, vinha para cá, transmitia, voltava. Fazia muitos movimentos. A gente chegou a vir para cá, para Fortaleza, 3 vezes na semana. Era um volume bem interessante. E eu estava narrando no PV um jogo do Ceará e o Icasa, foi 0-0, lembro. Só não lembro, acho que foi numa quinta. E o Irismar estava próximo. E ele ouviu e falou, cara, Peixe, tu pode me trazer um CD da tua narração, mas eu quero desse jogo para eu mostrar o Farias. Ele está precisando de uma pessoa. Falei, tá bom, trago. E não tinha internet, não tinha difícil e-mail, aquela coisa, não tinha WhatsApp, não tinha celular. Isso. Aí ele falou assim, não, final de semana eu vou estar no Castelão. Vou narrar um jogo, tu vem? Eu venho. Então tu me entrega lá. Fechou. E aí eu fui e entreguei a ele. Aí o Farias liga, fixo mesmo. Vamos conversar aqui e tal. Aí eu venho, aí encontrei com o Farias. Ele falou, estou precisando de uma pessoa, você quer ficar? Eu tenho condições de pagar X. Aí eu falei, não, tranquilo, beleza. Aí fui. Aí começo pelo Farias e também, por um acaso, eu vou para a televisão na mesma situação. Era o Bosco, que era o narrador da televisão, e precisava de mais um. Né? A TV transmitia Série B, transmitia Série A, tinha Campeonato Cearense, como retornou. E aí ele... Era PC, quem? Era o PC? PC Norões. PC Norões. E aquela época de Alisson Oliveira, Luiz Costa. Nossa, equipe boa. Turma boa, Mariana Sasso, turma boa mesmo. E aí, como eu digo, eu sou muito sortudo, né? Porque realmente precisou de uma pessoa. E essa história também é muito boa, que a gente tem um técnico de áudio que você conhece muito bem, que é o grande Mossoró, né? Que o Mossoró é uma figuraça. Altenir Bernardo dos Santos, inclusive, estava me ligando aqui. E o Mossoró é uma graça, né? O Mossoró é uma figura. E aí o PC, precisando, o PC disse assim, Mossoró, tu que ouve muita rádio por aí e tal, tu não conhece alguém não, assim, que é mais jovem, que a gente possa dar uma trabalhada e tal? E, coincidentemente, nesse mesmo dia, o Tom Barros fez
um comentário na coluna dele, no Diário do Nordeste, que tinha minha foto e um comentário sobre mim. Como sempre, muito generoso comandante, que já esteve aqui conversando com você, né, Kempão? Foi elogioso, né? Aí eu mostrando naquele jeito super delicado dele, né? Disse assim, tu não lê jornal, não? Tu não viu o jornal, não? Vê o jornal. Aí eu pensei, o que é que tem no jornal? Olha a coluna do Tom Barros. Aí eu pensei, olha a coluna do Tom Barros, aí tá lá, e falei, opa, então vou chamar esse menino para fazer um teste. Aí fiz um teste, comecei a narrar fragmentos de jogos, fazendo intervalo, gravando, narrando, assim, fazendo muito teste. E aí acabo meio que migrando para a televisão também. Aí depois eu me torno estagiário da televisão e aí... Aí não fica mais no rádio, né? Fico no rádio, não, fico dividindo. Segue dividindo? Fico dividindo, porque eu pagava a faculdade, né? O estágio, o valor é menorzinho, e eu precisava completar a renda. Mas era um período de muito trabalho, porque eu entro no Bom Dia Ceará. E aí eu faço o bloco de esportes do Bom Dia Ceará também por uma necessidade. A Mariana acumulava o Bom Dia Ceará e GE. Isso. E aí o Gomide com o Alberto Perdigão, tipo, a gente precisa mudar um pouquinho a cara do esporte, ser uma conversa, né? Poxa, quem é que a gente pode colocar? Uma pessoa mais nova, que ninguém conhece. Opa, tem um menino que está narrando e tal. Opa, vamos chamá-lo. E aí eu passo a fazer o bloco de esportes do Bom Dia. Aí eu fazia o bloco de esportes do Bom Dia e ia para a aula. Quando terminava o Bom Dia não termina tão tarde como hoje termina 8h30, né? Naquela época, se eu não me engano, era 7h30. Isso, acho que era de 6h30 a 7h30. Exato. Chegava um pouquinho atrasado na aula, mas os professores entendiam. Voltava para a emissora, almoçava, fazia alguma coisa ali do GE, de produção, né? Para o pessoal que ia para a rua. Ia para casa à tarde e voltava para narrar jogo na rádio. Até eu tinha jogo todo dia, praticamente todo dia tinha narração na rádio. Então, eu passei muitos anos nesse ritmo aí, fora os finais de semana, né? Mas foi um período assim de... Cara, aquele período que você quer aprender, né? Total, que você quer estar dentro da televisão. Você estava com Gomes Farias, né? Querendo ou não. Uma vez, eu conto isso, assim. E conto na maior tranquilidade no mundo. Quando eu saio daqui para o Sport TV, foi em 2012, por causa dos Jogos Olímpicos, em 2012, de Londres, eu já passei quase 6 meses lá. Então, eu considero que foi um pouquinho em 2012, mas eu fui de fato mesmo em 2013. Quando eu cheguei lá, houve um impacto, porque, é uma questão nacional, né? Você está falando por uma TV nacional. Mas o meu maior impacto foi aqui. Porque, o que é que eu conto? Eu ficava em Aracati, em Majorlândia, com o rádio ligado, ouvindo desde sempre esses caras. Então, assim, de um dia para o outro, assim, vim para cá, tal, eu estava dividindo um jogo que tinha na mesma cabine aqui, no off-tube. Farias estava num jogo, eu estava num jogo paralelo, Gomes Farias num jogo, eu num outro jogo paralelo, Sérgio Pinheiro comentando o jogo e aqui assistindo a partida e anotando para fazer a coluna, Tom Barros, né? Então, assim, eu estava nesse metro quadrado pesadíssimo, entendeu? E esse foi um impacto muito grande. O impacto do interior para a capital foi maior do que o impacto, não estou dizendo que a ida para o Sport TV não foi relevante, não é nada disso. Estou falando assim de Nossa Senhora, porque quando eu fui para o Sport TV, eu já narrava jogo para o Sport TV, eu já participava, mesmo que remotamente, do Redação Sport TV, né? E aí houve esse impacto por estar lá, enfim. Você foi trabalhar, eu não estou falando, pelo amor de Deus, você me conhece, não é querendo ser gabola, não. Não. Gabola é ótimo, né? Assim, muito bom, muito interior. A 4ª emissora do planeta. Isso. Né? Assim, um sentimento assim de que, poxa, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito bom, mas sem nenhuma vaidade, sabe? Com um entendimento de uma responsabilidade muito grande. Mas o impacto de chegar aqui a Vesmares e trabalhar com esses caras foi muito grande. Não, e a gente tem que ser muito honesto. A gente está aqui, é porque às vezes a gente não valoriza quem está aqui. Sim, mas, muito. Pelo amor de Deus, cara, Farias, Sérgio Pinheiro, Tom Barros, eles são gigantescos. Gigantescos. Você conversou com um cara recente, que eu acho que a maior audiência do seu canal, o Belmino, dos podcasts, né? Cara, gigantesco. Gigantesca, porque infelizmente a gente tem um complexo de vira-latas muito grande. E fora, Kempis, assim, esporte, nós temos uma imprensa muito boa, sabe? Nós temos grandes jornalistas na história e na atualidade, entendeu? Nossa. Muitos. E às vezes parece que precisa sair, sabe? Não necessariamente não. Era justamente o meu questionamento isso. Mas eu queria que você falasse quando você recebe a informação, não sei quem deu a informação para você. Rapaz, Antero, parece que o pessoal lá do Sport TV
tá querendo te levar. Eu queria que você contasse com você, Foi porque eu imagino o impacto. Porque até se a gente vê, teve o Hannover, né? O Hannover passou um período lá, também teve toda aquela Sim. fama, mas você foi fixo, você foi para lá, você foi para ficar assim, como seria? Porque você ia mudar de cidade. Não, eu Nossa, mudei tem tudo. tudo. Mudei você, tudo. Eu queria que você Foi contasse. CLT, né? A gente foi CLT, a carteira assinada. Exatamente. Tem lá na minha carteira de trabalho, Total. plano assinado lá, Organizações Globo. Foi assim, Kempis. Eu fui em 2012, foi o seguinte, em 2012 a Globo não tinha os direitos dos Jogos Olímpicos, era da Record. E aí o Sport TV fez uma cobertura absurda, né? Galvão, então, assim, era um negócio muito, muito, muito grande mesmo. E próximo tinha Eurocopa, que era Ucrânia e Polônia. Então, eram muito juntos, muito próximos, os dois eventos. Então, muita gente do Sport TV viajou para lá. E ficou muito aberto aqui. Eu narrava nesse período para o Sport TV, para o Premier daqui. E aí o PC me fala comigo, chegou um e-mail para o PC, disse, cara, o pessoal do Sport TV quer que tu passe uma temporada lá. Tu topa? Eu falei, cara, vou, na hora, topo. Já tinha celular, não tinha WhatsApp. Não tinha. 2012? Acho que não tinha, não. Se tiver, era bem pouco Era usado. mato. Isso. Era muita ligação. E-mail. Aí eu falei, vou, beleza, tá. Só que na minha cabeça, eu ia para narrar. O pessoal tá tudo lá, vou narrar algumas coisas. Fechou? Isso, Polônia e Ucrânia. Primeiro Eurocopa, depois Jogos Olímpicos. Fechou. Eu fui para Polônia e Ucrânia, Eurocopa. Quando eu tô assim, eu ia viajar, Kempis, na sexta. E aí me ligam na terça... Não, me ligam na quarta para eu viajar na quinta. Foi isso? Foi. Me ligam na... Mito. Eu comecei a apresentar uma sexta-feira, o Redação. Aí é onde vem a surpresa. Eu tinha que viajar, chegar lá na quinta, me ligaram na quarta, perguntando se eu podia ir na quinta-feira. Eu só ia na sexta. Olha, posso. E aí eu lembro que a pessoa disse assim... Era uma pessoa que tratava, né? Porque tem uma pessoa que trata com as afiliadas, né? Fica responsável para ter esse diálogo. E eu lembro que ela disse assim... Era a Beth Fernandes. Ela disse assim... Ela é uma gaúcha, ela disse assim... mas tu já vai chegar com muita responsabilidade para apresentar 2 programas. Aí eu lembro que eu disse assim... 2 programas? Aí eu fiquei... O tic-teco não funcionou. Eu falei assim... Mas não era para narrar? Eu fiquei pensando, sabe? Aqui, eu falei assim... Tu vai apresentar o Redação e o Troca de Passes. Que pão, assim... Abriu-se um buraco. Que eu falei assim... Não vou mais, não. Não vou mais de jeito nenhum. Apresentar o Redação 2 horas de papo... Com todo dia convidado diferente, para você falar de todos os assuntos, do Brasil todo, do mundo todo. Tô fora. Não vou. Bateu um desespero, cara. Me bateu um desespero. Era o André Rizek. Vamos, né? Aí fui. E foi para apresentar o Redação e o Troca de Passes, né? Passei um mês apresentando Redação e Troca de Passes. 20 dias, coisa do tipo. E eu lembro que a minha primeira mesa foi Maestro Júnior e Carlos Eduardo Éboli. Primeira mesa do Redação. Mas passou, aí eu tive a chance, Charles Gavan, enfim, Garamboni, Toninho Nascimento, que foi muito tempo editor do esporte do Globo, depois foi para a área da política, né? Enfim, muita gente, muitos convidados, muita gente. Terminou, aí, e no final de semana, a troca de passes. O troca só existia no final de semana, que era pós-rodada. E a área do futebol era mais tranquila, né? Na mesa redonda, futebol tal, era mais tranquilo. Mas o Redação foi... Nossa, foi puxado. Kempis era muito difícil. É um programa dificílimo de fazer. Você precisa estar por dentro de todos os assuntos. Até o que é que você fazia lá no... Lia. Era a coisa que eu mais fazia no Redação, era ler. Porque a gente passava pelos jornais, né? Então, amigo, era jornal direto. Tá, Globo, Extra, 0 Hora, Folha, Jornal do Estadão. Brasil, Folha, Estadão. A gente tinha a versão online, Diário do Nordeste, O Povo, Jornal do Comércio, e Quempão, o Liberal, ia embora, era muita coisa. O Tempo, lia muito. Passa esse período, volto para Fortaleza, dá menos de uma semana. Ligaram de novo. Porra, Olimpíadas, tem como tu ir agora? Mas agora é para eventos, agora é para narração. Falei, tá, vou, mas fui para ser o BAI. O que é o BAI? É tipo assim... Os caras trabalhavam muito, tinha um volume muito grande e encaixavam... Poxa, esse cara está muito cansado. Encaixou o antero aqui. Deu um problema no sinal, o antero faz aqui. Sabe, um intervalo, num jogo de futebol de Olimpíadas, o antero faz o intervalo. Então, eu acabei virando esse BAI.
O nome é by, é? É stand-by. Stand-by. Fica de stand-by. Ok. Fica de ok, stand-by. ok. Fica de by e tal. E narrei algumas coisas. Não narrei muitas coisas, mas narrei algumas coisas. E por causa do horário não tinha redação, enfim. Foi, entre aspas, mais tranquilo. Mas narrei semifinal, olímpica, de futebol. Massa, foi bem legal. Quando termina, o Lucas Gutierrez era apresentador do Tá Na Área. Isso. E o Lucas teve um problema no joelho, precisava operar. E aí o PC Vasconcelos disse, cara, você pode fazer a licença do Lucas? Faço. Isso, julho para agosto. Aí eu acho que eu fiquei agosto para setembro. Quando deu de setembro para outubro, acho que alguém entrou de férias do Sport TV, tinha o Sport TV News manhã, tarde e noite. É verdade. Né? E aí o manhã e tarde era a mesma pessoa. Se eu não me engano, era o Bruno. E o Bruno entrou de férias. E quando você volta assim, de eventos, muita gente entra de férias, aproveita dos grandes eventos, vinha de Olimpíada. Bruno entrou de férias. Aí você pode cobrir as férias posso cobrir as férias do Bruno. Até quando chega em novembro, o PC Vasconcelos disse assim, olha, o Lucas vai embora. Porque a mulher dele, que é a Karen Duarte, né, que é repórter, vai ser correspondente nos Estados Unidos e ele vai acompanhá-lo. Tem uma vaga, não está na área, você quer? Aí eu falei, opa, o valor é esse. Conversa assim de 5 minutos, com o PC Vasconcelos. E eu quero que você já venha agora em dezembro. Caraca. Aí eu falei, poxa... Aí eu falei assim... Aí eu falei, PC, tá, topo, tô dentro. Sem falar com ninguém, eu tô dentro. Me levantei e saí, aquela sensação, caraca, meu Deus do céu, e agora? Vou ter que mudar para cá, mudar tudo, não sei o quê. Tá bom. Só que... Aí eu falei assim, PC, dezembro é um mês muito difícil. Você tem praticamente 2 semanas ali que você não... Porque Natal e Ano Novo não vai rolar. Vamos deixar para o ano que vem, vamos. Só que aí, o ano, não sei o quê, carnaval... Aí eu só fui para lá em abril para maio. Aí, de que era para eu ter de dezembro, foi janeiro, fevereiro, março. Quando foi, demorou uns 3 mesezinhos, aí eu fui. Aí fiquei em definitivo. Na apresentação, curioso é isso. E depois eu passo para a narração. Caraca, meu amigo, então... E para se despedir aqui de todo mundo, para dizer como é que foi? Foi muito legal, porque eu tinha eu tenho, né, as pessoas que me apoiam muito, né? Então, o PC era um deles, o Gomide outro, né? E assim, foi uma conversa assim, o Gomide, eu recebi uma proposta, ele falou, não, já estava sabendo, porque já tinham mandado o e-mail dizendo do desejo, do interesse e tal. E foi super tranquilo. Em casa foi que a minha mãe ficou mais assim, mas depois ela um bastidor aqui, ela nem queria que eu retornasse quando eu retornei agora. Nossa. Ela foi uma defensora de que eu não deveria retornar, mas eu falei, mãe, é bom, vai ser legal, vou estar mais próximo, tá? Mas foi tranquilo. Esse foi o lado mais tranquilo e foi despedir aqui da turma. E a volta? Você falou aí, obviamente, teve a morte do seu pai. E aí, por que você realmente decidiu voltar? Bom, essa é a segunda pergunta que eu mais respondo. A primeira, qual time que eu torço, que aliás, que eu não respondo. Isso, que nós vamos depois falar sobre isso. As perguntas que eu mais recebo é qual time que eu torço e por que eu voltei. Cara, pai, por que você voltou? Eu digo, a água daqui é tão boa, né? Mas lá não estava bom, não, lá estava excelente. Então, por que aqui voltou? Porque aqui também é bom, sabe, Kempão? Assim, a gente tem um futebol forte, a gente tem um público consumidor muito bom, a gente tem empresas muito boas de comunicação, então casou tudo. Eu estava num momento muito instável psicologicamente falando, emocionalmente falando, após a perda do meu pai. Porque assim, a perda de um pai já é muito forte e eu tinha meu pai era narrador também, então a gente tinha uma questão de troca muito grande, né, de conteúdo. Assim, quando eu sentava para conversar com meu pai, o assunto era comunicação, era futebol, era transmissão, técnicas, tendências, né, ele e meu irmão. Então a gente tinha uma relação natural de pai e filho, né, que quem sabe o que é que significa, e a outra relação que era de proximidade profissional. E aí quando meu pai falece, Kempão, aí eu fico muito mexido. Eu fiquei muito mexido. Eu não estava bem. O Antero de hoje diria o quê para o Antero daquela época? Talvez um pouquinho mais de paciência. Para ver se as coisas se acalmavam. Talvez eu procurasse uma ajuda profissional, né, que já existia há 8 anos. Ele faleceu há 8 anos. Mas que hoje está muito mais difundido, ainda bem. Né, que a gente precisa cuidar da mente da gente, poderia ter procurado um apoio profissional para isso, mas eu também acredito que as coisas têm que acontecer como elas têm que acontecer. Então, se eu retornei é porque eu deveria ter retornado, eu deveria ter tomado essa decisão e deveria ter chegado essa proposta muito boa da Verdes Mares, de trabalho e financeiro,
que casou as duas coisas. E aí eu acabei retornando. E essa foi a principal motivação. Eu não estava bem... foi por falecimento do seu pai? Não, foi por causa de mim mesmo. Eu não estava bem comigo mesmo. Eu acho que se eu continuasse do jeito que eu estava, eu não ia render no trabalho. Eu ia estar com foco muito... sabe? Eu não ia estar focado, não ia estar preparado. Enfim, não sei o que poderia ter acontecido comigo. Poderia ter ficado bem, mas poderia ter ficado ainda pior, sabe? Poderia... Enfim, a cabeça estava muito mexida. E foi muito rápido. Meu pai faleceu em agosto. Em janeiro eu vim embora. Em janeiro, 7 de janeiro eu estava aqui. Tá, você assume a Verdinha, praticamente você assume a lei, né? Isso, exatamente. O Farias depois sai Farias sai em 18, na Copa. 18. E Farias sai em 18, exatamente. Você chega em cheguei 17. Chego em janeiro de 2017, Farias sai na Copa Julho de 18. Existia, né? Ih, rapaz, a Verdinha não vai ser a mesma. Mas é impressionante como a Verdinha segue. Eu até brinquei aqui com o seu irmão. Eu disse, cara, o tanto de comercial que tem ali. O tanto de propaganda que tem na Verdinha. E continua assim, né? Graças a Deus. O que é isso, rapaz? Tá na hora de ter um pouquinho mais de coisa. Vocês estão ganhando muito dinheiro lá, rapaz. Tá não. Quem dera ganhar tanto dinheiro assim, que é bom. Mas assim, ela não perdeu o ritmo, né, Tero? Assim, não, a Verdinha ela não uma perdeu, marca muito... Ela tem um recall muito forte. Ela passou por muitas mudanças, muitas transformações, como a comunicação passou. Algumas pessoas de forma até maldosas, né, levantaram a questão, porque a Verdinha sempre levantou historicamente uma questão de torcida do Ceará. E eu vou explicar aqui, acho que didaticamente, o que é que a gente tentou implantar, o que é que a gente implantou, tentou implantar não, o que é que a gente implantou, e esse nosso pensamento de implantar independeria da continuidade ou não de profissionais. Uma coisa que eu tenho tranquilamente, eu não coloquei ninguém para fora, tá? Claro. Só para deixar bem claro Até isso. porque quem era o chefe era outra pessoa. Era outra pessoa, não tinha esse poder de chegar assim, Mário Kempis, que nem Roberto Justus, você está fora, você está demitido. Não tem, mas assim, cria-se uma fanfic muito grande de que tudo partiu da minha cabeça e não foi. Mas eu vou tentar explicar o seguinte, a Verdinha, historicamente, ela foi uma rádio que levantou a bandeira do Ceará. Estava muito claro isso, como a Assunção levantava a bandeira do Fortaleza, muito claro isso. Então é o seguinte, qual foi o nosso pensamento? Qual é o nosso pensamento comercial? Qual é o pensamento de editorial / comercial? Antero não dava sucesso, não fazia sucesso? Não, fazia sucesso. Mas você começou a ter um advento de internet, você não estava mais só. O rádio ele não estava mais sozinho, soberano, único, exclusivo. Você tinha várias outras vozes. Então era natural que essa audiência começasse a se dissipar. E era natural também que eu precisava cativar novas audiências, novos públicos, nova geração. E isso não é da cabeça da gente, não. É tudo com pesquisa, né? Ninguém sai ao léu atirando, não. Então, qual foi o nosso pensamento? A gente tem um público fiel do Ceará, correto? Correto. Por que a gente não pode abocanhar outros públicos também? Se a nossa audiência é X, por que ela não pode ser X, meio X? Eu não estou dizendo que eu vou tomar tudo. Eu posso... alguém que que se identifica como um torcedor absoluto do Ceará aqui e se enxerga, se espelha naquela rádio, pode ser que ele saia? Pode, mas o cara que está lá, ele vai entender que o conteúdo do Ceará vai estar lá. Que as notícias do time deles estarão lá. E de forma muito leviana, colocaram o seguinte, a rádio não é mais Ceará. Realmente, a rádio não é mais Ceará, não. A rádio ela é Ceará, ela é Fortaleza, ela é Ferroviária, ela é Casa, a rádio é tudo. A rádio ela é a Verdinha. Esse é o ponto. E que não quer, isso não descola e isso não apaga ou acaba a nossa cobertura, o nosso desejo, a nossa torcida pelo Ceará, como é a nossa torcida pelo Fortaleza, é a nossa torcida pelo Ferroviário. Você falou, tem muito comercial. Eu uso sempre uma frase, é o seguinte, a gente não trabalha para... Eu não trabalho para o Fortaleza, eu não trabalho para o Ceará, eu não tenho um vínculo nenhum com os clubes, mas eu trabalho com... Tem uma diferençazinha aí. Então, quando os dois estão bem, tudo converge a ficar bem. Quando o time do Ceará ganha, o torcedor do Ceará ele quer saber do time dele. Quando o Fortaleza perde, o torcedor ele não quer saber. A audiência ela interfere nisso aí. Então, entendam, comercialmente falando, é muito bom para a gente que Ceará e Fortaleza estejam muito bem. Então, esse foi o único pensamento. E ela passou por grandes transformações, por desejos pessoais da grande maioria. Estou falando do quadro de profissionais, mas ela conseguiu se reinventar. Um trabalho muito forte, muito árduo,
porque aconteceu o que a gente previa lá atrás. Outras vozes, né? As redes sociais, o blog do Kempis, entendeu? E as mídias alternativas. E aí, que são concorrentes também. Então, a gente precisa se adaptar. Mas eu acho que a Verdinha ela tem um recall muito forte, ela tem um nome muito forte, isso ajuda muito. E ela consegue se colocar muito bem nessa disputa por audiência sadia, de forma honesta, de forma correta, com pessoas super do bem, com profissionais que são dedicados e com pensamento único exclusivamente de fazer aquilo. Sabe? Profissionais que passaram pela cadeira acadêmica, profissionais que passaram pela formação acadêmica e que têm já no seu íntimo, já fixado de que eles estão ali para a gente fazer um trabalho, para as pessoas que estão em casa, sejam eles quais forem, de quais torcidas. A gente está lá para fazer um trabalho para todas as nossas torcidas. E vocês conseguem também, tem esse outro lado da Verdinha, que eu acho muito interessante, que muitos tentam fazer isso, né? Jovem Pan tenta pegar os antigões para pegar com a galera jovem e tal. E vocês conseguem mesclar muito bem. Isso. Por exemplo, o programa, o Segundo Tempo, que você tem você na apresentação, aí você tem o Wilton Bezerra e André Almeida. Corda. Né? Eu já percebi isso. Só dando corda. Porque o André Almeida, sem dúvida, é um dos melhores dessa nova geração. Não tem que questionar. Sem dúvida, e ele é bom não só no rádio, mas na TV também, né? E o André foi uma grata surpresa, porque antes dele tinha o Daniel Rocha. Isso. Que também é muito bom e é um grandiosíssimo moleque, no bom sentido da palavra. Então o Daniel era um cara que entendia de futebol e ele entendia o que ele deveria fazer na mesa. Porque foi o seguinte, houve uma mudança, inicialmente o jogada segundo tempo era show de bola. Isso. E ele era de 5 às 6. Aliás, 6 às 7. 6 às 7. Quando eu retorno, falei, vamos dar mais um tempinho pra gente. Aí, coitado do Tony Nunes, que foi quem tomou a pancada, que ele apresentava o Forrozão da Verdinha. A gente comeu meia hora dele, que você, inclusive, fazia parte. Nessa época. A gente começou junto lá com... Era eu, você e o Tom Alexandrino. Isso. Eu, você e o Tom Alexandrino. Que, aliás, já foi excelente. A gente ficou de 5h30 às 7. Ganhamos meia horinha. Quando ele vai de 5 às 7, aí eu falei assim, opa, peraí, aqui tem uma coisa. Aí foi quando houve uma grande mudança, que a Denise veio para o Jogada 1. Aí eu pensei assim, cara, o estilo da Denise é diferente do estilo do Wilton. Eu juro que eu pensei nisso. Eu falei assim, o estilo da Denise é um estilo... Eu não estou dizendo quem é o melhor, não é questão de estilo. Aí eu falei assim, vou falar com o velho. O velho é o Wilton, né? Vou falar com o Wilton. Cheio de dedos para falar com o Wilton. Estão quase terminando ou estão... Não, sustenta. Cheio de dedos para falar com o Wilton, porque o maior respeito do mundo, tira o chapéu, reverência total para ele. Aí eu falei assim, WB... Cara, a gente vai fazer umas mudanças, eu queria tu num programa da tarde. Não, rapaz, à tarde eu caminho lá no Parque Rio Branco, não sei o quê. Aí eu falei, rapaz, como é que eu vou convencer esse homem? Eu falei assim, Wilton, vamos lá. Tu tem o dia todinho, tu vai acordar de boa, de boaça. Tu vem pra grande jogada, volta pra casa, dá um cochilo, tu chega aqui e vamos fazer o programa de 5 às 7. Aí ele ficou pensando, eu falei, e tem outra coisa. 2 horas de programa. Atualidades era 1. Isso. 2 horas de programa. Tem mais tempo, cara. Foi mesmo? Aqui a gente tem mais tempo pra gente conversar, cara. Aí ele é mesmo, né, velho? E quem é que vão fazer o quê? Eu falei, rapaz, é o seguinte, vai ser eu, tu e o Daniel. Aí eu boto uma experiência com a juventude. Eu acho que vai casar legal, Wilton. Vamos. Aí falou, tá bom, ficou meio assim. Aí depois ele se encantou pelo horário, né? Quando o Daniel sai, que vai morar no Canadá, aí eu falei, cara, não tem outro, é o André, né? Assim, pela da nova geração, para mim é o disparado. Aí eu falei assim, tem que ser o Andrezinho. E a vantagem não, o mérito dele é que ele também soube se incorporar no programa. Ele não é tão moleque como o Daniel Rocha, porque se fosse mais moleque que ele era impossível. Mas aí a gente conseguiu ter esse casamento. E tá ótimo. É muito bom. E eu acho que quando você fala, principalmente dessa parte comercial, porque o pessoal às vezes acha, gente, tudo é comercial, me perdoe, principalmente nas empresas grandes, é isso mesmo. Não tem como não. O comercial fala muito alto. E quando você Inclusive, eu estou falando com você aqui, aí o pessoal do comercial já está mandando mensagem aqui para mim. Aí tá bom. O Tadeu tá falando, faltam 10 minutos. 10 minutos? Rapaz, passa rápido demais. 20. Meu Deus do céu. Aí, Antero, assim, aí casou demais. E eu acho que quando você começa o comercial e encontra uma pessoa como o Wilton Bezerra, e você tem uma narração sua com o Wilton Bezerra,
Não tem como, né? É um casamento muito bom. que deu certo. E o André pegando essa experiência e crescendo, e você faz jogos com ele, o J. Romulo faz jogos com ele, e o Breno, que também é outro espetacular narrador. O Breno foi outro, assim, que a gente pensou. Então, a Verdinha deu esse salto, grande salto, muito grande mesmo. E aí a gente pensou o seguinte, e o 1, que vai ser com a Denise? O 1 é um programa mais dinâmico. Enquanto que o 2 a gente bota a bola na mesa e vamos lá. E aí a gente... Cara, às vezes é um problema, porque assim, o primeiro intervalo tem que ser 5h20. A gente chama o intervalo de 5h45. Pô, o Wilton, quando começa... Não, e pra parar, entendeu? Aí eu fico, peraí. E aí o 1, só para atrás, o 1 é um programa mais dinâmico, um programa mais ágil. Então a gente precisa de pessoas... Então é a Denise, o Breno, que tem na sua essência o quê? O trem-bala. É verdade. Que tem na sua alma o trem-bala, que é, ó... O Arlan Neto era aquele... Não podia falar muito, né? Vocês aqui, na TVC, souberam bem como é que é. Então, o Breno tem essa e o Alexandre, que é o da nova geração também. Total. E o Alexandre tem um pouco da alma do Wilton, não do reclamão, que o Wilton disse que é um reclamão clássico, mas daquele cara mais centrado. E o Breno já é o mais agitado. Então, o 1 também casou muito bem com a Denise, aí a Denise vai embora, né? E outra dúvida, para a gente falar só na parte profissional mesmo assim. Vocês estão gostando? A Verdinha, o sistema de vocês, desse lado, rádio, TV, internet, juntou tudo que vocês estão conseguindo. Estamos. Vai para o YouTube, vai para o rádio, vai para a TV. Estamos. É mais difícil. É mais difícil. Nossa, você imagina, deve ser uma loucura. É comercialmente falando também, né? Comercialmente falando, mas foi melhor. Posso te dizer que foi muito bom. Porque você tem 3 frentes. Isso. Entendeu? Você tem 3 possibilidades. Se eu chego com um valor X, esse valor X é muito alto. Então, mas você tem como dividir. Você tem como ser só rádio, você tem como ser só internet, você tem como ser só TV, você tem como fazer o pacote, entendeu? Então, foi muito bom. E eu acho que a gente tem conseguido fazer, mesmo com as dificuldades, porque... Claro que a TV tem um impacto muito grande, mas eu não posso abandonar o cara do rádio. Total. Minha outra pergunta é essa, como é que vocês lidam com aquele lá que está lá no alto da balança, que está lá no Álvaro Wayne? Eu não esqueço desse cara, Kempão, porque é tanto que quem acompanha, sempre que a gente tem uma ilustração, eu pontuo quando a gente está falando especificamente disso. Mas qual é o nosso raciocínio? É o seguinte, eu estou falando de Fortaleza. Isso tem que ser muito bem ensaiado, que eu não preciso chamar as imagens do Fortaleza. As imagens do Fortaleza, elas vão rodar, porque o cara da TV vai estar vendo, o cara do YouTube vai estar vendo, e o cara do rádio não vai nem saber o que é que está passando na televisão. Perfeito. Eu estou falando do Kempis, atacante. Aí vai entrar uma ilustração com os dados, com os números. A gente está falando dos dados, dos números para o cara do rádio, o cara da TV está vendo. Claro que tem uma dificuldade, porque você acaba sendo muito mais descritivo para a televisão do que necessariamente deveria, porque já está aparecendo. Mas a gente não esquece desse cara, não. Desse cara que está lá no interior, que está com o radinho do vigilante, sabe? E até com todo respeito, eu acho que... o seu irmão estava aqui, outro que eu conversei. Cara, o rádio tem uma audiência muito maior do que o YouTube. Nós começamos o programa falando da relevância do rádio. O rádio tem mais audiência do que o YouTube. Muito mais, nem se compara. Ali é 1.000, 2.000 ali. A gente tem 1.000, 2.000 simultâneos, né? Isso. O rádio a gente tem quase 30. Então não tem nem como. Dependendo do horário, quase isso, 30. Exatamente. Quase então, 30 mil pessoas por minuto, né? Por minuto. Exatamente. Então, a gente tem... E aí você soma com a televisão, aí... Por isso que eu disse que o rádio acaba sendo... Comercialmente. E assim, no caso da TV, não é a Verdinha na TV. Total. É a rádio dentro da televisão. É muito claro isso, a gente tem que deixar muito claro para o telespectador da TV Diário. Não é a TV Diária que está na rádio, não. É a rádio que está dentro da televisão. E os planos para o futuro, Antero? Cara, você vai voltar mesmo para o Rio de Janeiro ou não? Muita gente já fala, já dizendo que você vai voltar. Não, eu não tenho nada programado, não. Chegou, não, né? Não tenho nada programado, sendo bem sincero, não tenho nada programado. Mas eu digo que o cordão umbilical nunca foi cortado. E eu nem gostaria que fosse, sabe? Eu nem gostaria. Da mesma forma que se eu sair, só colocando bem na condicional, se eu saísse daqui, eu jamais cortaria o cordão umbilical. Eu só trabalhei em 2 lugares na minha vida. Foi aqui, na Verdes Mares, e lá na Globo. Então, eu tenho uma ligação. E elas acabam se conversando. Então, está muito no cordão umbilical, ainda está muito ligado. Eu tenho uma gratidão muito grande por tudo que o pessoal do Sport TV, da Globo, do Sport TV, do que eles fizeram por mim, pelas oportunidades. Antero, não foi porque você vai dizer, porque você foi lá e conseguiu tal, mas as pessoas que acreditaram, das pessoas que confiaram, a gente precisa ter, sabe? Ninguém caminha sozinho. A gente precisa ter aquela pessoa que abre a porta.
Se você vai sentar lá na cadeira, se você vai ficar confortável, é com você. Mas você precisa ter alguém que lhe ajude, que, sabe... Na vida. Na vida você precisa se cercar de pessoas boas. E eu sempre me cerquei, graças a Deus, tive muita sorte de me cercar com pessoas boas. O trato que eles tiveram comigo quando meu pai faleceu, que não deu para contar aqui em mais detalhes, mas assim, foi de um suporte assim absurdo, incrível que eles me deram. Então eu tenho uma gratidão muito grande. Mas o futuro, Kempis, assim, eu estou muito bem, eu gosto muito daqui, sabe? Minha filha está crescendo aqui, sabe? Eu estou pertinho de Aracati, 1h30 eu estou lá. A estrada é duplicada, maravilhosa, enfim, é super tranquilo. Mas eu sou um cara muito corajoso. Se houver uma oportunidade e eu achar que essa oportunidade é boa, eu vou. É uma vida só. Claro. E eu vou para qualquer lugar, entendeu? Assim, o que eu estou dizendo, assim, que eu tenho muito apego ao meu trabalho. Eu gosto muito, eu sou um cara que visto muito a camisa. Eu gosto muito do que eu faço. Eu digo que eu gosto até mais do que de futebol. Eu gosto de futebol. Minha filha fez teve uma dinâmica do Dia dos Pais, que era para dizer 3 características para tentar adivinhar de quem é o pai. Aí ela diz que meu pai dorme até tarde. Foi precisa. Meu pai usa sapato, na verdade, porque eu gosto de All-Star, ela sabe que eu estou sempre, eu queria comprar um All-Star, esse All-Star é bom, não sei o que, ela sempre ouve eu falando isso. E outra, ela botou, meu pai gosta de futebol. E se tivesse um quarto, eu vou fazer na cabeça, meu pai gosta de jornalismo, meu pai gosta de narrar jogo, meu pai gosta de estar no ar, meu pai gosta de fazer, de estar fazendo essas... Eu gosto muito disso, sabe, Kempis? Assim, e eu só acredito em 2 coisas, cara. Eu filosofando aqui, eu estou andando muito com o Hilton. Eu só acredito em 2 coisas. No amor e no trabalho. Show. Acho que essas 2 coisas movem a todos nós. Sem dúvida, amigo. Sem amor você não vai para canto nenhum. E não é que eu seja um escravo, não, mas é porque e nem o trabalho dignifica o homem, essa coisa, não. Folgar é muito bom, ter o seu tempo para não fazer nada é maravilhoso. Mas eu gosto muito do meu trabalho. Eu sou um cara muito realizado por fazer o que eu gosto. Então, por isso que eu digo assim, que se houver uma chance, se houver uma oportunidade, eu não estou com portas fechadas, não. Mas eu só sei do hoje, só sei do que a gente está agora, futuro aí, Deus, o homem sabe o que é que faz. Para finalizar, 2 perguntas que não querem calar. Qual time que você torce e quem é melhor? Jussier Cunha na narração ou você? Isso na primeira, segunda pergunta, isso não é pergunta que se faça, né, Mário Kempis? Eu fiz aqui, ele disse, rapaz, não, a Tera é melhor. Isso não tem enquete, né? Não, mas ele tem se saído muito bem. Muito bem. Foi uma surpresa, assim, muito grande, porque ele não teve nem pretensão. Isso. Porque, assim, quando você tem uma pretensão, você vai ouvindo, tentando. Ele sempre quis ser comentarista. Como ele foi, a carreira maior dele foi como comentarista e por um acaso. Ele contou aqui, né? Isso. Um tropicão, ele cai na narração. E eu acho que ele é um cara que se cobra muito. E eu digo, homem, a gente conversa... Eles me chamam lá em casa e dizem que eu sou esquisito. Ele e minha irmã, né? Porque eu sou o mais calado, por incrível que pareça. Ele é o mais moleque. Muito mais moleque. Sempre. E a minha irmã, a Rebeca é sensacional. Eu sou de uma família de muitas mulheres, ainda bem, e mulheres fortes. Desde a minha avó pequena até Dona Neuda, que é fortíssima. Né? E eu tenho uma filha, você tem 2. 2 filhas. E se eu queria ter outra menina. Já deveria ter. Eu queria ter outra menina. Pois bem, e a Rebeca, que é minha irmã do meio, que é fonoaudióloga, que é quem manda em todos nós. Dura não, firme não. Meu irmão da molecagem, eu calado e ela brigando com todo mundo. Ele é o mais moleque da história, mas ele se cobra muito. E quando a gente conversa, eu digo, cara, não precisa se cobrar tanto não, tá fluindo, tá indo. A narração é difícil, é complicado mesmo. E ele tá no processo, mas eu acho que ele tá muito, muito bem. Não é porque seja meu irmão não, mas ele tá muito bem, tá narrando. Isso. Ele tá narrando. Tá bem. Tá bem. Tamo no bolo, estamos disputando a audiência. Isso. Ele tá muito bem. Mas ele tem mais audiência que você? Aí o Ibope não disse isso, Mário Kempis. Essa é uma briga muito boa. E qual era outra? O time. Acabou não o tempo? Quempão, eu torço pros 2. Faz igual a Alan Neto, pô. Disse que torce Ferroviário e não, pronto. E o danado que é assim, o torcedor do Ceará, ele tem certeza que eu torço Fortaleza. O torcedor do Fortaleza, ele tem certeza que eu torço Ceará. E o torcedor do Ferroviário fica puto porque ele sabe que eu não torço Ferroviário, que ou é Ceará ou Fortaleza. Então, acaba desagradando todo mundo. Mas eu torço para que a gente tenha um futebol forte. Sem dúvida. Eu torço para que... Porque isso, o que é que isso traz? Isso traz audiência, isso traz dinheiro. Todo mundo fica bem, todo mundo fica feliz. Então, Ceará, vamos subir. Fortaleza, vamos continuar, vamos brigar pelo título da Série A.
chegar, vai ficar todo mundo feliz, vai ficar todo mundo bem. Show de bola, amigo. Obrigado. Eu queria... Vamos fazer a parte 2. Tem que ter a parte 2. Tem que ter a parte 2. Segunda temporada, tem que voltar aqui Antero Mas Neto. eu prometo que eu não vou demorar tanto para vir, Não, eu espero. Se você não tiver ido para algum lugar, Não. né? CNN, sei lá, alguma coisa assim, ABC, ESPN. Eita. Gente, obrigado de coração. Você chegou até aqui. Deixa seu like, deixa sua curtida, deixa seu comentário. Compartilha, você viu aí que é um bate-papo espetacular, amigo. De coração. Valeu, Kempão, obrigado. imagina. Obrigado mesmo. Tu é doido, cara. Você é Que de honra, casa. que honra. Você é de casa e eu tô muito feliz e vamos fazer a parte 2. Sem dúvida alguma. parte dois. Gente, não esquece. Toda quinta-feira, 11 da noite na TVC e toda semana no canal do blog no YouTube. Por isso que eu peço, deixe sua curtida e se inscreva no canal. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.